Eu queria muito agradecer, né, a vocês, a todos que estão aqui, e assim, agradecer demais a Joaquim e ao grupo Espaço Winnicott, né, de psicanálise de Uberaba. Descobri Joaquim nas minhas idas, né, aos encontros brasileiros, foi uma descoberta muito gostosa, enfim, e são sempre encontros deliciosos, então eu agradeço demais. Também gostaria de dizer que para mim hoje é um dia super legal, assim, porque é a primeira vez que eu vou falar mais abertamente sobre esse caso, né? E estou trazendo aqui, não, talvez eu frustre um pouco essa expectativa, assim, não na ideia de trazer algo, mas mais na ideia de discutir com vocês, né? Sabe? De trocar com vocês. Porque, assim, se trata de um caso clínico, né? De uma paciente, a quem eu vou chamar de Rosa, que eu atendo desde agosto de 2005. Então, a gente tem um percurso relativamente longo, tiveram algumas interrupções, a gente vai passar um pouco. Então, é uma moça hoje com 44 anos, separada, filha única, né? Tem os pais falecidos, e hoje ela vive às voltas com a ideia de adoção de filhos. Faz pouco tempo que eu vejo alguns movimentos dela, né, em direção, assim, ao uso de objetos, né? Mas são movimentos bem tentativas, assim, mas eu acho importante dizer um pouco, assim, os motivos pelos, né, que fazem, assim, esse caso ser uma escolha para eu trazer e para eu escrever. Fazia um tempo que eu queria muito fazer isso. É um caso para mim que desde o início, assim, eu recorri um pouco ao pensamento de Winnicott, né, para me nortear. Mas eu venho de uma formação psicanalítica com colegas mais clássicos, assim. Mas sempre eu tive a sorte de encontrar colegas no instituto que eu fiz da sociedade, que liam o Winnicott, que traziam o Winnicott, né? Mas, assim, geralmente, as supervisões... Oi? Posso continuar? Geralmente, né, as leituras eram mais freudianas, laplanchianas, enfim. E aí eu penso, assim, que em algum, assim, eu fui tomando um rumo, assim, né? E na época, acho que no início, eu tomei algumas atitudes, assim, tomei alguns posicionamentos, tive alguns posicionamentos, né? Mais da ordem, assim, da metapsicologia, né? E menos de uma psicanálise do cuidado, vamos dizer assim. E aí era um pouco isso, assim, que eu queria trazer para a gente discutir, né? Então, isso já me trouxe alguns questionamentos, mas também, enfim, muitas aprendizagens, e como, por exemplo, a propositura do divã, tá? Né, algumas interpretações, né, que hoje, por exemplo, eu não faço, né, e se fosse naquele tempo, se fosse escutando naquele tempo, hoje, com as leituras, né, com as discussões que eu tenho, eu não faria muitas delas, enfim. Então, eu acho que algum entendimento, assim, de que, na essência, né, eu pude, ainda posso, até hoje em dia, com mais segurança, me disponibilizar, né, a atender as necessidades de Rosa, né, que geralmente são muitas. Hoje, nós nos encontramos 3 vezes por semana, né, nos falamos diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados. E as sessões, frequentemente, são sessões estendidas. São sessões mais longas, né? Então, aqui eu acho que, e eu sou muito grata por esse espaço aqui que vocês estão, né, favorecendo, que eu acho que serve como um espaço para poder estar compartilhando com vocês essa trajetória, né, de nós duas, assim, que nós temos vivido juntas, que é regada a muito cuidado, muita atenção, mas também muitos ódios, né, muitas vezes. E, enfim, eu estava lendo Luísa, e Luísa diz assim, né, num artigo que ela tem, ela diz: nós, como cuidadores, sobrevivemos aos nossos humores, ao nosso cansaço, às nossas paixões, aos nossos desejos de morte, aos ímpetos de retaliação. Sobrevivemos,
fomos bem-sucedidos, fomos suficientemente bem-sucedidos para que o pequeno bebê, o pequeno bulbo, pudesse florescer e apresentar gradualmente ao mundo todo o seu potencial. E eu espero que seja nesse caminho que eu esteja com Rosa, né? Então, vou falar um pouquinho da chegada de Rosa, né, ao consultório. Ela foi encaminhada por um psiquiatra em meados de agosto, como eu falei, 2005, e porque a psiquiatra identificou a medicando e identificou que ela precisaria, né, de um processo psicoterápico. Então, eu realizei algumas entrevistas iniciais e com o intuito de elaborar uma proposta terapêutica, né? Em seguida, eu fiz uma devolutiva, falei com ela, tudo, e aí a gente fez um acordo, né, dela poder estar vindo, da gente poder estar olhando e tudo mais. De eu poder estar escutando e como é que ela estava se sentindo e tal. Bom, então, inicialmente, a gente começou com uma sessão por semana, né? Naquela época, ela não podia mais que isso. E não só financeiramente, não podia mais que isso, não tinha disponibilidade. As queixas, né, que ela trazia, um quadro de angústia, humor deprimido, estado de desânimo, desalento, uma crença de impotência diante das situações da vida, tinha muitas cólicas, insônia, dores lancinantes. Sempre gostou de tudo certinho, tudo perfeito, né, de saber de tudo. E aí aqui não é uma queixa dela, isso aqui é uma observação minha nas falas dela, né? E aí tem um certo momento que ela diz, né? As ausências a deixavam com a sensação de um perigo, né? Em desespero. Então, sempre que faltava, se ela estudasse e não estudasse absolutamente tudo, ela se sentia completamente perdida, né? Então, no final de julho de 2006, o processo foi interrompido porque ela se mudou de cidade, né? Por uma questão de profissional. E aí, retornou para o processo lá por volta... ela voltou em agosto, mas sempre aos sábados, que era quando ela vinha aos finais de semana, né? Depois, no meio do ano seguinte, de 2007, né, ela já tendo voltado para João Pessoa, estava afastada do trabalho, aí ela retorna ao processo psicoterápico com sessões semanais, né? Porque antes ela só tinha quando ela vinha. Em 2010 teve outra interrupção, ela foi fazer uma cirurgia em São Paulo, né? Uma cirurgia de grande porte, na coluna, né? Na medula, por conta de um acidente que ela tinha sofrido em 2000, tá? O valor, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, que o nosso acordo financeiro nunca foi integral, né? Nessa época, assim, inclusive era um valor bem abaixo, né? Porque ela é médica, tá? De formação. Ela não tinha condições de pagar, ela sustentava praticamente a família inteira, né? E ela ajudava as tias, ajudava um primo, enfim, cobria as despesas da casa dos pais, né? E teve uma sessão que ela disse assim, eu já disse para eles que eu sou o pai dos meus pais, né? Enfim, mas também tinha algo dela que ela dizia assim, eu sou médica, né? E médico faz acordo, né? Médico não cobra de médico, né? Era como se para ela o mundo fosse um grande devedor dela, né? Tivesse uma grande dívida com ela, né? E eu me perguntava assim, que dívida era essa, né? Seria uma dívida de amor, né? Bom, durante alguns anos ela faltava às sessões porque ela esquecia o dia ou ela se confundia com o dia, né? Quando ela se confundia e eu tinha o tempo e quando eu abria, ela estava ali na recepção e eu tinha disponibilidade, eu a atendia, né? Por vezes ela faltou porque sentia muitas dores, né? E aí tem a ver com o acidente. Nessa, que eu vou falar já já. E aí nessa trajetória de 2005 até hoje, né? Aí eu gostaria de chamar a atenção justamente para as mudanças que eu acho que estão acontecendo na minha identidade clínica, né? Que eu acho que também trouxe algum impacto para o processo dela. Inicialmente eu era muito tendenciosa,
como eu disse, as especulações, como diz Fulgêncio, né, as especulações metapsicológicas. Desde a minha formação, eu nunca, como é que eu posso dizer, eu nem era a super fã de Freud, pelo contrário, eu tenho até uma versão a ele, e nem conseguia ficar com a TCC lá no comecinho, né? Então eu tinha uma coisa que me incomodava muito nessas coisas assim, né? E aí foi lendo o Winnicott que eu fui encontrando, né? Algo mais no meio mesmo, né? No entre. Eu acho que era o que eu ficava meio procurando assim. Então, né? Por um tempo eu me sentia meio dividida atendendo esse caso, assim, né? Às vezes o que fazer, como manejar, né? Então eu estava numa supervisão e aí eram interpretações, mas aí eu sentia dificuldade de fazer as interpretações porque parecia que, sabe, não cabiam, enfim, né? Eu também parecia meio dividida, né? Ali com ela, assim. Então, eu me sentia às vezes impelida, enfim, tinha que dizer algo, mas não, sabe, mas achava que não cabia, né? Acho que pouco a pouco é que eu fui assumindo esse olhar, né, da psicanálise do cuidado, né? Larguei mão das interpretações e fui tendo mais consciência também do que estava acontecendo ali, né? E também do que eu estava fazendo. Saí da supervisão, deixei a supervisão e fui procurar outros supervisores, né? E foi quando eu acho que eu fui ficando mais aprumada, vamos dizer assim, comigo mesmo. Então, eu vou trazer assim algumas informações iniciais, né? Como eu disse, ela é filha única, nasceu numa cidade grande do interior aqui da Paraíba. Os pais dela, né, já tiveram com uma certa idade, com idade já um pouco mais velhos, né, para aquela época, assim, 44 anos atrás, eles já tiveram com cerca de 35 anos, na casa dos 30 e poucos anos. E ela cresceu com uma ligação muito forte, tanto com a família materna como com a família paterna, né? Morando na mesma cidade em que a maioria deles morava, né? E especialmente a materna, ela cresceu muito próxima. E ela fazia referência especialmente às tias maternas, e ela dizia assim, sempre tive muitas mães, né? Aí ela dizia, Mainha, Clarinha, Alice, Noêmia e Sandra, uma das tias. Ela disse que morreu, né? E aí, por vezes eu me pegava pensando assim, tantas mães, né? Teve Rosa e parece não ter tido uma única mãe, assim, com colos e cuidados, com falhas, né? Mas numa continuidade que favorecesse, que ela fosse, né, desenvolvendo o sentimento de confiança, né, e a comunicação, como fala de Emília até, né, nos 3 Cs dela. Então, ela fala de um primo materno, de uma dessas tias, né, que é 7 anos mais novo, sempre foi muito próximo, ela disse que foram criados juntos, como se fossem, era como irmãos, mas ela sustentava esse primo. Pra vocês terem ideia, o primo estava fazendo doutorado, com a bolsa de doutorado, e ela dava uma mesada super apertada, porque ela já pagava um monte de coisa para todo mundo, e ela continuava dando uma mesada para o primo, né? E o primo ganhando bolsa, ganhando, né? Enfim. E aí, tantas mães, né? Mas, como ela mesma disse, tinha que ser pai dos seus pais, né? Parece ter faltado uma única mãe, como eu disse, né? Com o que tinha e com o que não tinha, mas constante, para lhe favorecer desenvolver esse sentimento. O mundo parecia ser um grande devedor, como eu comentei, né? Talvez de cuidados ativos das suas necessidades, de uma mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott, né? Afinal, para que um bebê exista, ele diz, né? É preciso que uma pessoa específica cuide dele no início. Rosa teve uma irmã mais velha, né? 2, 3 anos antes, porém ela nasceu prematura e morreu nos primeiros dias de vida. Depois do seu nascimento, sua mãe ainda teve mais 2 gestações e sofreu abortos espontâneos nos primeiros meses. Ela fala de uma vida familiar muito íntima, conta que se dá bem com todo mundo e mesmo quando acontece algo que não gosta, ela tenta relevar.
Ela lembra que sempre foi alegre, não sabia o que era tristeza. E mesmo quando vivia alguma situação triste, fazia piada, dava risada e não se entregava à tristeza. Era somente felicidade. Palavras dela, né? No final do ensino médio, ela decidiu fazer medicina. Durante a faculdade, ela lembra que nunca se sentiu segura para a realização das provas e com a quantidade de estudos, né? Ela precisava, como eu disse, sempre estudar tudo, saber de toda a matéria. Durante as provas da graduação, ela tem uma lembrança muito forte que é dela precisar conferir com as colegas as respostas, né? Que por vezes estavam corretas. Inclusive, as respostas dela muitas vezes estavam corretas, ela mudava para a resposta das colegas e aí ela errava, né? Então, ela lembra que no início também da profissão dela, quando ela se forma, ela trabalhou com uma colega, que foi inclusive essa colega que a encaminhou para psiquiatra, que também que era amiga dessa colega dela, né, no hospital, e que dizia que ela precisava ver essa insegurança, porque a cada paciente que ela atendia, ela ligava para a colega. Então, era quase como um atendimento compartilhado, porque ela não dava conta de receber o paciente, de escutar, de fazer, levantar as hipóteses diagnósticas, né? Não, ela tinha que ligar e era na hora. Mesmo muito em dúvida com relação à escolha da residência, ela decidiu fazer cardiologia. E foi durante essa residência em cardiologia, ela estava fazendo na Bahia, né, em 2000, que numa viagem aqui para João Pessoa, de ônibus, ela sofre um grave acidente. Aí ela conta, né, que era um feriado prolongado, ela traz isso, e aproveitou para visitar a família, era aniversário da avó dela, de 90 anos. E então ela veio de ônibus, e na altura de Maceió, né, o ônibus, que ela se choca com um caminhão carregado de toras de madeira, né, o caminhão trabalhava para um usineiro lá da região, então era o dono do caminhão e fazia esse transporte, era uma pessoa muito rica, muito poderosa na região, né? Na batida, as toras atravessam o ônibus e atingiu alguns pacientes e passageiros e passageiras, e Rosa foi uma delas, né? Então, ela foi atingida principalmente no braço. E geralmente, assim, todas as sessões, até hoje um pouco menos, mas assim, por anos foi assim. Ela me contava as sessões tintim por tintim, assim, a semana dela ela contava. Então, para contar o acidente, ela vai contar tintim por tintim como é o acidente, né? E nessa época eu já tinha lido o Winnicott, me fazia muito sentido aquilo que ele dizia, assim, que era como se ela precisasse se fazer uma, né, em mim. Né? Então, ela estava me contando para se unificar, né? O Winnicott até diz, na vida normal do bebê ocorrem longos períodos de tempos nos quais o bebê não se importa em ser uma porção de pedacinhos, nem se ele vive no rosto da mãe ou em seu próprio corpo, desde que de tempos em tempos ele se torne uno e sinta alguma coisa. Né? E aí Rosa fala do seu braço e do risco da amputação, porque iam amputar o braço dela. Não amputaram porque a serra elétrica falhou na hora, né? Não funcionou. Então, isso foi uma coisa que ela soube depois no hospital, pelo rapaz que na verdade ela não foi nem com a ambulância na época, porque o rapaz a encontrou, uma pessoa a encontrou e pensou que se não a levasse com urgência, ela não sobreviveria, né? Não ia sobreviver. A família foi avisada, enfim, a família aqui em Campina, né? Na cidade aqui em Campina Grande, né? Foi avisada e foi toda uma mobilização para chegarem lá. A cirurgia dela durou desde 2 horas da manhã até a tarde, então foi uma cirurgia enorme, né? E ela diz assim que quando ela abriu os olhos, ela viu a mãe dela, né? Mas também ela soube depois, né? Ela tem um comentário, ela lembra de um comentário de alguém que fez para ela, e ela não lembra quem foi que disse, que o pai dela comentou que se ela não sobrevivesse, ele se mataria, né? E depois, inclusive, ela vem a saber que o avô dela, paterno, se suicidou, né? O avô dela lá, ela era dono de um comércio, o comércio começa a não ir, vai mal, o avô sai, nessa cidade tem um grande açude, um açude bem importante, assim, que é
é um cartão postal da cidade, e ele sai de casa, ele entrou numa depressão, e ele foi encontrado morto boiando nesse açude. Mas isso ela só vem descobrir coisas assim, isso era 2005, lá para 2009, 2010. Ela nunca tinha ficado sabendo dessa história, né? Então, a mim pareceu, assim, quando eu a escutava, assim, me vinha assim, que o acidente, né, tinha deixado Rosa fraturada. Deixou fraturada tanto na mão, tanto no braço, né, quanto na mão do lado direito. E eu fiquei me perguntando se essas fraturas não revelaram, né, não apenas as fraturas do corpo dela, mas as fraturas do self, né, de um self que parecia que era estava tão adaptado, né. Um self pouco integrado, enfim, cujos pedaços pareciam repetidamente se juntarem em mim, cada dia que ela vinha, né, e ainda vem. E precisava me contar esses mínimos detalhes, né, do dia que saía da sessão para o dia que retornava. Ela sempre se disse muito tranquila com o acidente. Ela dizia isso, o acidente não era uma questão para ela dizia, né? Brincava com tudo, ria de tudo, né? Ela dizia que era uma fatalidade, que ela tinha aceitado e que ela tinha agradecido a Deus por ter sobrevivido. Inclusive porque ela acredita a sobrevivência dela a uma medalhinha de Nossa Senhora, né? Que ela carregava e que estava no pescoço dela. Então ela disse, foi Deus, né? Depois do acidente, da recuperação, então ela tenta voltar à vida profissional, mas já não pode continuar a residência de cardiologia, porque ela não teria as mãos para fazer pressão no peito de um paciente em situação, por exemplo, de ataque cardíaco, né? Tenta então a residência de gastro, mas não se identifica, passa a trabalhar no CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba, que é responsável por medicamentos, agrotóxicos agrícolas, e aí, quando ela vai para o CEATOX, né, um tempo depois, assim, ela tinha acabado de começar o processo, ela ficava extremamente angustiada, porque ela não conseguia ler todos os manuais. Ela não conseguia, então ela ficava muito assustada de alguém chegar precisando da informação e ela não saber onde está a informação ou não saber dar a informação. Na cabeça dela, ela tinha que decorar todos os manuais. É um tempo muito angustiante para ela, né? Então, ela passa a estudar bastante, né? E passa a pedir que sempre tenha um colega no plantão com ela. Porque é um lugar que os plantonistas ficam sozinhos, porque não tem muita demanda, né? Assim, não é uma demanda comum, numa urgência. E aí ela não se vê fazendo bem esse serviço. As dores no braço são profundas. Sente dores todos os dias e a todo momento. Ela encontra um tratamento em Recife que faz bloqueios, né, segundo ela. Naquela época, então, ela toma injeções frequentes, né, na altura do ombro para bloquear essas dores. Com o tempo, essas injeções vão perdendo o efeito e as dores vão tomando conta dela. Tem uma sessão que ela diz assim, desde que eu me entendo por gente, que eu sinto essa dor. Aí ela diz, quer dizer, desde o acidente, né? Rosa, então, parecia revelar que antes, como eu disse, assim, a impressão que eu tenho é que antes do acidente, o acidente revela, bagunça aquilo que estava aparentemente tão organizado, né? Tão perfeito, como ela dizia, tão tentando ser completo, vamos dizer assim. Parece que o acidente revela algo, né? De uma fragilidade nessa formação. As dores no corpo, então, pareciam traduzir os choros, as angústias impensáveis que estariam por vir. Rosa não dirigia e pouco andava sozinha. Muito incomodada com o trabalho, ela faz um concurso em 2006 e ela passa para esse concurso no INSS, como médica perita. Porque ela também não se via como médica, ela não sabia que médica que ela era. Ela não era cardiologista, ela não era gastro, ela não era... Ela não se via, né, assim. E aí ela vai e se torna médica perita, né? Aí, só que numa cidade bem distante daqui, cerca de 4 horas, né?
E aí ela interrompe, enfim, né? Nesse período eu a atendo aos sábados. Ela pede transferência para a capital, mas o INSS nega. A mãe dela é diagnosticada com câncer, né? E inicia todo um tratamento, medicações, quimioterapia, viria radioterapia. A mãe é extremamente resistente ao tratamento, não quer a quimioterapia, né? Muito menos uma psicoterapia. Enfim, né? Em 2007, ela fica noiva de um rapaz, 8 anos mais novo, que é mais jovem que ela, e aí ela diz que essa questão da idade, isso não é um problema para ela, né? Não a incomoda. Eles falam sobre isso e falam, inclusive, sobre a diferença de status, porque ela é médica, né? E ele estava estudando para fazer o vestibular de novo, ele queria fazer o vestibular para veterinário. Ela dá para ele carro, ela troca pneu de carro, troca som de carro, né? Ela faz com ele uma relação, ela muito infantil e ele também, né? Enfim, ela começa a fazer com ele uma relação muito de dar as coisas para ele e tal, enfim. E ele, por sua vez, também dava toda a assistência a ela, né? E até acho que parecia sustentar nela a fantasia onipotente, sabe? Daquela certeza absoluta de que não acabaria. Ela dizia assim, é o meu príncipe encantado. Eu casei com um príncipe encantado, né? Não tem defeito algum. Né? Bom, em 2007 eu sofro um acidente. Então, eu sofro um acidente, fico um tempo fico 1 mês de cadeira de rodas e saio no jornal, saio em todo canto aqui. Quando eu sofri um acidente, a minha primeira preocupação, quando o vidro estilhaçou no meu rosto, eu peguei um amigo do meu pai, que estava com a gente no acidente, puxei ele, porque eu vi a câmera e disse, me cobre, não deixa ninguém me ver, por conta dos meus pacientes. Mas foi só o que eu pude fazer, né? O resto, enfim. E os pacientes souberam, eu fiquei muito preocupada com a angústia que os meus pacientes podiam sentir, né? E aí, enfim, mas os pacientes ficaram sabendo, evidentemente, eu fiquei alguns anos, 2 anos de muletas e tal. E aí ela me dizia assim, né? Muitas vezes ela dizia assim, você sabe como é ficar sem os movimentos. Em 2008, a mãe dela, vem um novo diagnóstico, né, para a mãe dela, de metástase. Estava com metástase nos ossos, fígado, pulmão, né? Era uma linha de investigação médica, enfim, que estava para se confirmar. E a preocupação da mãe dela é se ela teria dinheiro para sustentar, para pagar as contas, né? Ela conversa com o noivo dela, eles estão para casar, na tentativa de prevenir as dificuldades, né? Afinal, como ela diz, casamento era para a vida inteira. E ele deveria ser o seu príncipe, né? Então, ela tá para casar, a sua mãe piora muito da doença, a mãe consegue ao casamento e falece pouco tempo depois, né? Em uma das sessões, nesse período do noivado, ela consegue falar da mãe dela, do quanto ela se sentia sufocada pela mãe, né? De como ela ficava dividida quando ela saía e deixava a casa, deixava a mãe quase chorando por estar fragilizada, né? Por exemplo, depois de uma conversa que elas tinham tido sobre a necessidade dela fazer a vida dela casar e tudo, né? Dela viver o noivado dela. Né? Então, os finais das sessões com ela eram sempre assim, eram sempre sentidos por ela como uma expressão minha de ódio. Parecia que eu estava jogando Rosa num abismo, né? E acho que em algumas vezes foram mesmo, sabe? Era a minha expressão de ódio, como eu entendi recentemente com o Ogden, né, num texto dele. Ela casa, então, né? A alegria do casamento, a casa nova, né? Se somam à grave situação da mãe.
Nesse período, então, durante as sessões, ela cochila. Por vezes, ela fica com a voz embolada, ela adormece nas sessões. E eu deixo que ela durma, né? Velo o seu sono. Ela começa a trazer o sonho da maternidade, né? O sonho da maternidade vai ficando mais perto de se realizar com o casamento, mas ela tem o impedimento das medicações, das fortes medicações que ela usa, né? Que arriscariam a formação saudável do feto. E aí ela pensa na adoção, fala disso com o marido, e ele não se posiciona muito, segundo ela, né? Ela diz que não pode falar com ninguém sobre a doença da mãe, né? Sua tia Alice não quer saber. Noêmia e ela não se dão bem. Clarinha, que a família que era perfeita, né, que ela dizia, Clarinha é a única que lhe escuta. E aí ela diz, eu estou só. O marido tem sido companheiro, foi o companheiro dela, né, ela diz, nesse período. E aí ela começa a falar das decepções com algumas tias, né, que não ajudam com a mãe, que incentivavam a mãe a não fazer o tratamento, né? E aí ela diz que sempre fez tudo certo. Nunca foi uma menina que deu trabalho, né? Lembra que o marido também, nessa época, se decepcionou com o tio, e aí ela diz assim, eu fiquei com ódio do tio do marido, né? Aí ela diz, eu estou assustada, porque parece que nunca mais eu vou conseguir gostar deles. Eu penso que o problema, né, como diz o Winnicott, isso é uma frase de Winnicott, o problema é que na fantasia as coisas funcionam de um modo mágico. Não há freios na fantasia. E o amor e o ódio têm consequências alarmantes. O subjetivo é tremendamente valioso, mas não é tão alarmante e mágico que não pode ser usufruído, exceto enquanto um paralelo ao objetivo. Então, estamos falando de traços de Rosa, a meu ver, de um tempo de dependência absoluta, né? Então, ela começa a aparecer uma máquina de fazer coisas, né? Ela começa a fazer, cuida da mãe, briga com as tias, conta com o marido parou de estudar para atender as demandas da casa, né? E aí, a mãe dela, em outubro desse ano, falece, né? Um buraco parece se abrir na vida dela. Então, da família que era maravilhosa e vivia em perfeita harmonia, ela diz que sofreu muito com a ausência da tia, né, e do primo, da tia Clarinha, que era a tia mais próxima dela, com a ausência dos tios paternos de seu marido, no velório da sua mãe, com a ausência de um casal de primos dele, com a falta de cuidados de suas tias para com ela, e o excesso de cuidados, né, com a mãe dela. Ela se sentiu abandonada, ela diz. Então, cada situação dessas em sua vida, o acidente, o adoecimento da sua mãe, a dificuldade de sua mãe em relação ao seu casamento, a sua saída de casa, a morte da mãe, as questões que apareciam em suas relações familiares pareciam cavar cada vez mais um buraco nela. Cada vez mais suas fraturas iam se expondo para ela mesma. As dores se intensificam e Rosa fica cada dia mais impaciente. Ela busca vários médicos. Em 2009, no ano seguinte, o pai dela tem um AVC, né? Já era aposentado, mas continuava trabalhando, né? E o marido de Rosa para tudo para começar a cuidar dela e do sogro, né? Bem dizer, ele vira um motorista da família. Levando para fisioterapia, levando para todo canto. Teve uma época que o marido disse assim, eu quero ter a minha vida, eu quero ter um trabalho, eu vou arrumar um trabalho. E o pai dela disse para ela, se ele trabalhar, quem é que vai fazer as coisas para a gente? Né? Então, Rosa decide em 2010, depois de muitas dúvidas, idas e vindas aos médicos, realizar uma cirurgia de Dress, né? Que é uma cirurgia na medula óssea, né? Realiza a cirurgia em 2011, tá? Quase um ano depois. O marido, né, já tinha parado, tinha começado a faculdade de administração, de novo, para acompanhá-la, muda com ela para São Paulo, eles vão para São Paulo, né, e ela fica 1 ano e meio. Lá ela tinha apoio psicológico, a psicóloga usava técnicas de hipnose.
E ela me ligava com frequência, né, para falar, para comentar e tudo mais. A cirurgia foi de grande porte. E os médicos diziam que as sequelas, assim, era pouco provável, né, que ela existia a possibilidade de ela ficar com sequelas, mas assim, era pouco provável. No que ele tinha já feito, ele não tinha tanta gente que ficava com as sequelas. Ela é a sorteada, assim, né? Ela, então, ela fica com sequelas não esperadas, né? Como ela tem, na verdade, ela tem dificuldade de cicatrização, aí ela faz uma nova cirurgia, ela precisa fazer uma nova cirurgia por uma fístula que não fechava, né? Ela ficou no hospital por mais um bom tempo por conta disso, e aí ela perde os movimentos dos membros inferiores, né? Era o que, assim, podia acontecer, mas quase ninguém ficava, ela fica, né? Então, ela, então, nesse período 2011, né? Ela volta por volta de 2013, né? É quando, então, eu começo a abandonar toda e qualquer questão, vamos dizer assim, com a metapsicologia, né? E me dedico mais a estar para a Rosa, né? Sem ficar muito preocupada, estou fazendo certo, estou fazendo errado, vão dizer que eu sou doida, né? Enfim. E deixo a supervisão, né? E aí vou atrás de procurar outras supervisões e tal, outras pessoas para discutir e tudo mais. Bom, após essa cirurgia, né, os anos seguintes são regados a muitas dificuldades, assim, né? Ela se separa do marido, o marido a trai, né? E tem uma filha, né, com essa pessoa com quem ele fica. E depois ele diz para ela, eu nunca quis adotar. Eu não queria adotar, eu queria ter uma filha minha, né? E o pai dela falece, né? E sem contar as inúmeras dificuldades financeiras. Porque ela começou a diminuir as ajudas que dava para botar nesse tempo que ficou em São Paulo e tal. Ela esperando uma indenização gigante né, que estava num processo e não chegava a isso, né? Então ela fica com muitas dificuldades financeiras. E aí eu vejo assim, fraturas e mais fraturas, né, que vão afetando. A vida dela, de fato, acho que ela não teve sorte na vida, sabe? Luiz às vezes diz, com sorte, pronto, Rosa não teve. As coisas, né, vão acontecendo também com ela. Cada vez que ela vivia mais uma situação dessa, mais as fraturas pareciam ficar evidentes, né? E aí ela começa a sofrer muito. Se antes a vida lhe parecia de completa felicidade, agora parece de completa tristeza, né? Nos últimos anos, desde 2016, mais ou menos, para cá, né? Em 2016 foi quando o pai dela morreu, né? Aí ela começa a viver angústias assim, né? Que parecem assim da ordem do impensável. Né? Ela se depara aos poucos com a raiva que sente do marido, porque antes ela dizia: eu não consigo ter raiva dele, né? Eu não consigo ter raiva dele. Então, pouco a pouco ela vai sentindo raiva, né, do marido. Suas relações, mais que nunca, passa a ser assim como tábuas de salvação para ela, né? A dor da separação e após a morte do pai, ela lidou encontrando uma família que parece que ela deslocou assim. Eu sou sedenta por amor, eu encontro alguma coisa, eu me agarro, né? E aí essa família passou a trabalhar para ela, a mãe, a mulher, né? O marido da mulher, da moça, era o motorista dela, e ela tinha um filho de 6 meses. E aí Rosa simplesmente criou na cabeça dela que ela criaria esse menino com, deixa eu ver o nome, com Yolanda, eu não me denunciar, né? Então o Vitor, o garotinho,
passou o filho que ela queria ter, né? Como diria Toquinho, assim. Ela, pouco a pouco, vai se apegando a essa criança, né? E a mãe da criança, sabe? Planejou compartilhar a vida com Yolanda, né? Teve brigas e mais brigas com Maurício, né? Discutia com Maurício, que era o motorista dela. Esperando, inclusive, ela esperava, a expectativa dela era que Yolanda se separasse de Maurício e ficasse com ela, morando com ela, e elas duas criariam, né? Vitor. Ela vivia com Yolanda uma maternidade compartilhada, como se ela não pudesse, como se não pudesse ela viver uma maternidade inteira, né? E acho que não podia mesmo. Mas como viver algo inteiro, né? Eu ficava me perguntando se ela mesma, tão fraturada, né? Ela ganha o processo em 2017, ela recebe uma ação, assim, uma indenização milionária, e recebe mensalmente uma pensão para poder fazer os tratamentos dela. A casa dela é praticamente, assim, uma microempresa, né? É ela sozinha, aí ela tem uma funcionária que trabalha todos os dias, tem a folguista, tem a motorista, que é cuidadora, tem a moça que vem lavar, tem o e nisso ela vai fazendo essa rede. Então, ela coloca Vitor como beneficiário dela, né? Ela entrega os cartões dela para a Yolanda. Então, Yolanda tem um cartão dela que Yolanda faz o que quer, assim, se precisa comprar uma roupa para ela. Precisa... Aí comprava, por exemplo, roda de carro para Maurício, né? No cartão de Rosa. Então, ela vai fazendo isso, vai dando dinheiro. E aí, bom, né? Rosa, Yolanda chega um dia que começa a se sentir invadida por Rosa, né? Rosa arenga muito com Maurício, marido de Yolanda, e tem um dia que Yolanda começa a ficar incomodada, né? Ela vai começando a ficar incomodada, né? Então, eu lembro, assim, de um texto de Luísa, né? Quando, assim, Luísa diz assim: o bebê humano é profundamente desamparado e, por isso, profundamente dependente. Inegavelmente, a natureza humana é ancorada na condição de desamparo humano, assim como é fundamentada pela constante disposição humana ao contato, né? Luísa chama a atenção para um desamparo que precisa ser ocultado. O bebê precisa ser aperceptível, não pode atentar o outro. Na dependência absoluta, não se deve saber que se é dependente, não se deve experimentar esse desamparo gritante. E aí Yolanda rompe com Rosa, né? Ela diz: você quer comprar o meu filho, você quer ficar com o meu filho para você, você quer me comprar, e eu não deixo, né? E aí ela se afasta, tira o filho, né? Tira Vitor da casa de Rosa. Rosa continua com ela. Rosa, ela não... para ela evacuar, ela ficou também com bexiga neurogênica. Para ela evacuar e para ela urinar, ela só faz isso a partir de um procedimento, a não ser que ela se desorganize, né? Organicamente, ela só faz isso a partir de um procedimento. E quem fazia esse procedimento, quando não tinha uma cuidadora, uma enfermeira lá, era Yolanda, né? Então, por vezes, Yolanda, com muita raiva, fazia esse procedimento e a machucava, né? Então, elas brigavam muito, elas começaram a brigar muito, porque Yolanda começou a dizer coisas, assim, né? Começou a dizer inúmeras coisas. Bom, eu passei alguns anos atendendo Rosa sem receber, né? Em 2017, quando ela recebe essa ação, ela põe em dia as sessões. Eu passei cerca de 4 anos, né? Então, em 2017, quando ela recebe, ela me paga, e a gente faz um novo acordo financeiro, né? E aí, inicialmente, a gente faz um novo acordo e faz também um novo acordo dela vir mais vezes. Inicialmente, ela vem 2 vezes, e depois ela começa a vir 3 vezes por semana. E aí, até poucos meses atrás, né, a dinâmica de
Rosa era, falava, o que é que acontece? De mais ou menos 2018 para cá, aparece um orientador espiritual para Rosa, tá? Que é um cara da igreja que vai ler a Bíblia com ela e tem visões, né, assim, das coisas. E ela tinha passado de psiquiatra a psiquiatra, enfim, e muito mal assistida e tal. E aí ela foi para uma psiquiatra, né, daqui. E a psiquiatra começou a fazer 2 sessões com ela por semana, né? Então, era assim. Ela vinha para mim segunda, quarta e sexta. E aí ela ia para a psiquiatra terça e quinta, né? E com o orientador espiritual todo dia e toda hora, a hora que desse, né? Que ele sempre estava lá, né? E ele dizia assim, eu sou o único que não ganho para fazer o meu trabalho, né? Ele também fazia a leitura do inconsciente dela, né? Então, dizia que ela era masoquista, que ela gostava de sofrer e fazia a leitura do inconsciente dela, né? Já a psiquiatra diz, contrata, não contrata, demite, não demite, né? E um dia a psiquiatra disse para ela, eu vi, ela entendeu assim, eu não sei se ela disse, mas ela falou assim, né? Eu acho que ela disse mesmo, mas, enfim, o fato é que a psiquiatra, ela disse que a psiquiatra disse, eu senti que Yolanda tinha uma aura um pouco estranha, né? Eu senti uma coisa estranha. Aí ela disse, tá vendo, Caterine? Ela também sabe dessas coisas. A única que não sabia era eu, né? A única que não tinha bola de cristal era eu, né, nessa história. Então, bom, esses posicionamentos, né, levaram Rosa a acreditar, a mim parece que existia ali uma espécie de oráculo, sabe, assim, a magia da onipotência se sustentava ali, né. Ela me disse numa certa sessão, você sabe, não é? Tem pessoas que podem ver. Júlio, que é o orientador espiritual, né, tem visões, e eu acho que Marília também, né? Também tem. Ela viu Yolanda de verdade, ela viu quem era Yolanda de verdade, né? Então, o pensamento, esse pensamento, né? Assim, a busca por uma segurança absoluta, né? Que se teria em outro tempo, parece encontrar um plano ali de apoio, né? Eu lembro de uma cena que ela sempre vinha para as sessões com tênis de cadastro. Isso já me suscitou muitos ódios em outros tempos, né? Às vezes eu a sentia mesquinha, sentia raiva dela, né? E ao longo das sessões, como ela não tinha o controle das pernas, ao longo das sessões ela tirava o tênis, ela tirava os tênis. Ela ficava mexendo e aí o tênis caía, os tênis caíam. E quem tinha que botar era eu, né? Então eu agachava, botava, ela levantava, então ela levantava, apoiava na minha perna e eu colocava o tênis. E nessa época eu perguntava, mas que raio que eu estou fazendo, gente? Estou botando o tênis da moça, aí ao mesmo tempo eu pensava, não, mas deve ser necessidade, né? Enfim, naquela época eu ficava... eu passei a organizar, ela foi para o divã, né? Como eu comentei. Isso foi uma supervisora que disse assim, ela é muito pesada, põe ela no divã. Depois eu entendi, eu falei, mas se ela é pesada, eu que tinha que dar conta disso, não botar ela no divã, né? Porque eu acho que o olhar, a sustentação do olhar era muito importante para ela, né? Ela poder me controlar, ela poder ter essa, né, ideia, assim. Eu organizava como um kit berço, né, que eu chamo. Colocava almofadas em todo o entorno do divã e ela se acostava ali, né? Ele ficava bem acolchoado. Numa das sessões, ela tinha um motorista, nessa época ainda era o motorista, o Maurício, né? E ele começou a fazer assim, ele a deixava na sala, né? E aí ele saía. Eu atendo num prédio, ele descia e ele sumia. E aí, quando terminava a sessão, ela tinha que ficar ligando para ele, aí ele demorava, e era aquela confusão e tal. Numa das sessões, ela tem um desarranjo intestinal, e aí eu a levo ao banheiro, né? E aí, então, ela não dá tempo,
praticamente, dela se sentar, e eu faço o asseio de Rosa, né? Busco toalhinhas umedecidas, né? Eu sempre tenho no consultório e tal, busco toalhinhas umedecidas, faço o asseio dela. Ela chora, né, muito, e ela diz, que vida, não posso nem me limpar, né? Eu digo que estou ali e que ela pode fazer outras coisas, né? Mas não falo muito, porque nesse tempo eu já tinha entendido que a experiência é vivida, de uma história que se conta e pode ser recontada de outra forma através da transferência, abre muito mais possibilidades do que as palavras ditas, né? Então veio a pandemia, depois de um tempo, e a gente continuou as sessões online, né? Ela passou a fazer as sessões, então, me olhando. Ela precisava disso, parecia, me ver, né? As angústias a tomavam, e me ver, o meu olhar, parecia que dava alguma segurança de que ela me controlava, né? De que ela estava ali, como um bebê absolutamente dependente que precisa acreditar que controla, né, o meio. E aí a gente vai chegando nos últimos 2 meses, e foi quando algo parece ter se inaugurado, nesses últimos 2 meses, né? Rosa tem a ideia de fazer uma grande doação. Ela sempre quis, né? Ela ganhou muito dinheiro, ela aplicou parte desse dinheiro, e ela sempre quis doar para uma comunidade católica, ela é muito católica, para uma canção nova, para alguma coisa assim. E então ela decide fazer a doação para o seu orientador espiritual, como uma espécie de ela sendo veículo de Deus em reconhecimento a tudo que ele fez por tanta gente até o momento. Uma quantia de 400 mil reais. Numa sessão, ela disse que teve a ideia. Tipo, numa segunda, né? Aí, na quarta, ela diz, já doei. Né? E na sexta, na semana seguinte, mais ou menos um intervalo assim de uma semana, aí nós tivemos uma sessão na sexta, foi aí passou, a gente se comunicou. Na semana seguinte, ela diz, e vou doar mais 100, porque ele disse que não dá para fazer a casa com 400 mil. Aí eu vivo um impasse, né? Eu penso assim, deixar que Rosa faça a loucura de doar e favorecer que ela crie seu leite, ou interromper o que seria loucura, né? Mas também interromper a sua capacidade criativa, aquela relacionada ao estar vivo, nos dizeres de Winnicott. Interromper sua capacidade criativa, ao meu ver, a levaria ao mesmo lugar simbólico construído ao longo dos anos. Sua família sempre achou boa demais, tola demais, inocente demais. Dizem que as pessoas a enganam e que ela não sabe de nada. Eu lembro-me da garota do colégio e jovem estudante de medicina que não conseguia assumir as suas respostas à prova. Não assumia a si mesma. É mesmo, por um lado, Rosa também parece ter ocupado esse lugar anos a fio. Mas eu também faria isso? Ou escolheria um lado oposto, por exemplo, ao do seu orientador, ou mesmo ao da psiquiatra? Lidar com as consequências de suas invenções seria, a meu ver, né? Ela abordar a realidade externa, como diz o Winnicott. Para o Winnicott, capacidade de sentir que a vida vale a pena ser vivida depende da qualidade e da quantidade das provisões ambientais no começo ou nas fases primitivas da experiência de vida de cada bebê. Chegou um momento em que ela, tendo doado o valor de 400 mil, o orientador esperava mais 100. Ela se dera conta de que doara um valor muito alto. E não sabia, não podia mais dizer, devolve o dinheiro, né? E aí, também não podia dizer a psiquiatra, né? Porque aí ela só fala para ele e para mim, né? Ela não fala para a psiquiatra, vou doar 400 mil. Aí ela se dá conta, ela diz, eu não posso falar para a psiquiatra, porque ela vai me achar louca, né? Porque a psiquiatra costumava dizer, contrata, não contrata, manda embora, demite, não sei o que e tal. Aí ela me perguntava, eu sou louca, né? Pois é. Inclusive foi isso. Depois, quando ela falou para a psiquiatra disse, como é que é? E Caterine sabia disso?
E deixou você fazer isso? Como? A psiquiatra disse. Enfim, saí eu também por louca, né? Mas tudo bem. Pois é, eu decidi não interrompê-la em seu processo criativo. Na minha concepção, era isso que estava acontecendo ali, né? Ela teve a possibilidade de decidir doar, de repensar, de se arrepender, de negociar com ela mesma e reformular, refazer essa doação, né? Agora tem estado mais atenta aos seus gastos, às suas contas, às suas relações, tanto com o orientador como com a psiquiatra, né? E com a sua família. Tendo retomado a ideia da adoção, por exemplo, né, que ela entrou para a fila de adoção recentemente, ela pensou também nos filhos que quer ter, né? E esse foi também um outro motivo. Ela disse, eu vou ter filhos. Como é que eu dou 400 e penso em dar 500 mil, né? Eu preciso rever como eu faço as coisas, né? Em outras palavras, ela diz isso. Então, nesses tempos mais angustiantes, ao final das sessões, ela me olhava e me olha ainda, por vezes, e solta. Por favor, me dê um tiro de misericórdia. Eu não tenho como aplacar o seu sofrimento, né? Mas posso estar livremente disponível e ativa para atender às suas necessidades. Podemos viver juntas uma experiência em que ela tem, através da transferência, uma mãe que, sendo madura e fisicamente capaz, seja a parte que tolera e compreende, sendo, portanto, quem produz uma situação que, com sorte, pode resultar no primitivo vínculo estabelecido pelo bebê com um objeto externo ao eu do ponto de vista do bebê, palavras de Winnicott. Assim, eu posso limpar o seu cocô, amarrar o seu cadastro, escutá-la, e não estar de olho nos seus 450 mil. Diz o Winnicott que é na experiência de alimentar o bebê, da amamentação, que se promove a possibilidade de construção de vínculo com o objeto externo. O momento da ilusão em que o bebê acredita ser ele o criador do seio, do leite, possibilitará a entrada no mundo externo, quando a mãe favorecer esse tipo de experiência. Quando tudo isso acontece, mãe e bebê vivem a experiência de mutualidade, importando a atitude, cuja comunicação não passa necessariamente pela linguagem verbal. Trata-se de um tipo de comunicação que independe da linguagem, traduzida pelo holding, que gera um contexto de confiança em que a mãe, segurando e manipulando o bebê, estaria comunicando que é algo confiável e devotável, né? Diz Ana Lila. Então, até que se possa estabelecer por parte do bebê a relação com uma pessoa separada, a criação de um eu integrado. E nesse processo, eu gosto de acreditar que estamos a viver juntas a experiência de mutualidade. E talvez, e apenas somente através dessa experiência, é que Rosa possa ter o seu sofrimento impensável aplacado. Faz sentido para vocês? É isso. Obrigada. Momento de suspiro. Ah. E ela está com você? Eu posso falar? Eu vou ter que sair mais cedo, mas eu preciso falar, senão eu vou ficar fraturada. Fala, Lu. Ô, Caterine, coincidentemente, eu estava lendo hoje o texto do Férez e do Confusão de Línguas. E é interessante, assim, eu ouvia você falar e eu vi uma criança que foi abusada. Eu comecei a colocar umas coisas aqui, eu não sei se eu vou... E uma coisa que ficou, quando eu estava lembrando do texto, é como se essa moça, essa menina, essa criança, ela não tem ego, né? Quando ele fala que tem id, superego, né? Ou é o superego, né? Na questão dela de beata, de religião, né? De ficar tudo no controle. Ou então é por o id, né? Eu falei, gente, lê amanhã esse texto de novo, Caterine. Eu estou impressionada. Aí eu anotei umas coisas aqui, tá? Assim, o ódio da Caterine, né? No final da sessão. Aí eu lembrei assim, gente, quando o Ferenczi fala que essa pessoa, essa criança,
ela não se afirma. Ela identifica com esse abusador de alguma forma, não sei se existiu de alguma forma, né, de uma forma traumática. Ela não sente raiva, né, que você falava, ela não tinha raiva, não era? Isso. E aí você sentia raiva, né, por ela. Não, muito, muito, muito doido. Eu falei, meu Deus. E agora, no final, vou pular, no final, quando você fala dos 400 mil, e que o Ferenczi, quando ele fala que a gente, eu acho que vocês duas, para mim, né, a gente fica sempre muito esperançosa, quando você falou, parece que algo está acontecendo agora, né? É como se ela tivesse atualizado agora, né, o que ela viveu no passado, e ela traz esse orientador espiritual como se fosse um outro abusador nesse momento presente agora, né? E aí me foi me dando agonia, que é como se você, tipo, é como se ela gritasse assim, mãe, faz alguma coisa, né? Você vai e a psiquiatra grita, né? Muito. Fala. Porque eu fiquei muito na dúvida, sabe? Ou eu corri o risco de me colar com a psiquiatra e dizer, sabe, tu não vai fazer isso. É sempre um limiar, eu me sinto sempre num limiar muito grande, assim, de ou não deixá-la completamente só. Então, por exemplo, eu a ajudo a construir, por exemplo, as explicações, sabe? Mas eu não ajudo dizendo, você fala assim, assim, assado. Não, né? entendi. De como então, ou eu deixo, né, ou eu não posso deixar nem completamente solta e nem posso dizer por ela, porque eu fico, eu né, tenho entendido assim, eu fico nesse auxiliar, sabe? Mas senão ela cola em mim, vamos dizer assim. Senão a tendência é ela fazer o que eu estou dizendo, vamos dizer assim. E aí eu penso que ela deixa de ser ela. E eu fiquei muito na dúvida nessa hora dos 400 mil. Sabe? Você contando pra gente, a gente sentiu, loucura, né? Porque o que você queria falar na hora que você ouviu, né? Você tá louca? Porque, que é isso? Você falou, não posso, né? Não posso fazer isso, né? Eu pensei, se eu disser pra ela, não faz isso, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, minha filha, 400 mil, filha, né? Se eu falar isso, eu tiro dela toda, eu pensei, eu posso tirar dela toda a possibilidade dela, sabe? Porque ela tinha na cabeça dela, assim, e ela já tinha isso, e ela dizia isso. Eu quero fazer uma doação, eu recebi esse dinheiro, parte desse dinheiro eu quero doar para obras, não sei o que, só que ela doou para uma pessoa. Mas ele já tinha cantado, ele já tinha dito a ela, eu sou o único que não ganha. Né? Ele é o abusador, né? Ele é o agressor desse momento. Ô, Caterina, eu não estou criticando, não, hein? Seu trabalho com ela é belíssimo, tanto que vocês não, eu sei, filha, mas pode criticar. Não, o que eu quero falar que eu sinto, eu vou pensar, tá? Que eu tenho que sair. Uma coisa que você, o tempo inteiro, né, que você trouxe da metapsicologia para a psicanálise do cuidado, Freud para o Winnicott, mas eu falei assim, uma coisa que eu estava hoje pensando, hoje eu lendo esse texto, falando, e é isso, a coragem que a gente tem que ter, às vezes, né, de falar desse incômodo que está dentro da gente, né, e poder trazer para o paciente, falar, desculpa, mas eu estou completamente, sei lá, né, eu estou atônita, né, e aí a gente não sabe se isso é uma invasão, né, se isso seria outra determinação para ela, né. Não, fantástico. Mas, Kátia, lê esse texto. Eu fiquei tão impressionada. Parece que você falou assim, Lu, lê o texto que eu vou te apresentar uma criança que foi abusada. Que vida dessa mulher, né? E última coisa, ela fica no final dependente absoluta, né? Completamente. E a sensação que me dá é que a vida fez uma trama em que ela está podendo, de alguma forma, se afirmar, né? Está nascendo um ego agora, né? É isso que eu me pergunto, se a gente não está aí justamente nesse momento de poder vir a alguma coisa, né? Dela poder vir a ser, vamos dizer assim, sabe? Eu fico me perguntando se não tem a ver com isso, né? Riquíssimo, que caso belíssimo. Pronto, deixa eu te passar a bola aí que eu tenho que ir. Beijo no coração, muito obrigada. Obrigada. Amei. Eu que agradeço. Você é fera, viu? Muito, um processo lindo. Beijo, Lu. Beijo, gente. Tchau para todo mundo. Beijo, Lu. Obrigada. Tem alguma
Tem algum roteiro para inscrição ou a gente vai se inscrevendo? Não, fica à vontade, Andréia, pode... Quem quiser falar, vai abrindo o microfone e fica à vontade. Tá. Não tem roteiro, não. Olha, eu confesso que eu conheço um pouco esse caso, as angústias de Caterine em relação a esse caso. Eu acho que, às vezes, Caterine também compartilha logo em seguida as sessões, muitas vezes, que a gente está numa sala contigo ali. Quando se encontra, né? E aí eu dou algum suporte, imagino, para ela, pelo menos ela fala alguma coisa que se unifica, porque às vezes ela sai da sala, né, assim, bastante fragmentada, né? Mas ainda bem que tu nunca deu um tiro de misericórdia nela, né, Caterine? Esse pedido você não vai poder atender mesmo, né? Mas eu fiquei pensando em outra... Foi a partir de uma supervisão recente de um caso meu, e aí me fez todo sentido, né? Parece que, de alguma forma, quando vai acontecendo essas perdas dela, né? Porque ela se organiza, ela é um falso self adaptado, e aí quando começa a acontecer essas perdas, né, essas fraturas vão aparecendo e a arrumação do falso self vai se desmontando, né? Uhum. E aí começa a aparecer a raiva, começa a aparecer um monte de coisa dela, né? E os pactos vão se desmontando também, né? Porque acho que através disso, do não abuso teu, vamos dizer assim, né? Porque o avô se suicida, ela sabe isso depois, mas o pai tenta, né, reassegurar a fantasia de onipotência dela, né? Quando ela sabe que ele, né, pode se suicidar se ela romper, se ela não estiver ali para cuidar da família, que era o lugar que ela se adaptou, né? Então era como se fosse um convite para que ela se organizasse novamente nesse falso self dela, né? Então a luta não era à toa, né? Todo mundo a convocava para estar ali, né? Fazer um convite. Né? E aí ela foi fazendo, e tudo era convite. Essa família nova, né? Fico pensando, era de novo uma tábua de salvação para ela se montar de novo como um falso self, né? Ela reconstrói isso. E tu vai acompanhando, né? Sem fraturá-la, né? Com cuidado dessa menina que desmonta desse jeito, né? E é isso, ao contrário dela, tu pôde não depender dela. Ao contrário do que a família e que todos faziam, tu pôde passar 4 anos dizendo para ela, olha, eu te sustento e eu não preciso controlar você, nem você precisa me controlar pelo dinheiro, né? Eu não dependo de ti, né? E depois ela pôde pagar realmente o preço do processo, né? De uma forma livre, né? Eu sou assim, né? Tu nunca mandou calar a boca, né? Eu lembro que a gente discutia isso, né? Que André está comentando. As pessoas mandavam ela calar a boca e Caterine dizia: nossa, mas ela precisa ela precisa fazer essa narrativa dela mesma, né? Fale, cara. Porque justamente quando ela ia falar, né? Algumas pessoas, né, que a estavam acompanhando diziam: ó, zíper na boca, fecha a boca, né? E tu deixava ela se juntar toda a sessão, porque ninguém aguentava essa demanda dela. A psiquiatra não aguentava, era a psiquiatra que dizia, ó, bota um zíperzinho na boca, aguenta até a próxima sessão, não manda mais mensagem para mim, né? E Caterine acolhia isso, e porque ela precisava, né? Ela estava nesse processo de desmontagem, de alguma esperança de montagem, né? Talvez de montagem, eu gosto de acreditar que sim, de aproximação com alguma coisa do self dela, né? Eu vou parar de falar, eu sou... Mas eu acho que viveu essa história da desconstrução do falso self mesmo, sabe? Posso falar? Pode. Por favor, Fátima. Oi, Caterine, eu vou falar primeiro da minha sensação. Eu fui ouvindo o seu caso, eu fui sofrendo. Eu sofria muito com a sua narrativa, com tudo que essa moça passou e com tudo que você passou, né?
com tudo que você passou, quantos anos acompanhando essa moça, é uma moça que tem um histórico, assim, realmente, como a Lu já disse, ser abusada, ela tinha que dar certo, a única filha que vingou naquela família, né? Ela tinha que dar certo. E que processo difícil, né? Ela, quer dizer, com tudo que foi acontecendo, ela ter que tomar contato com o corpo pela dor, pelo sofrimento. E eu me lembrei muito acho que é o último capítulo do Sabe, da criança, o bebê e suas mães, que o Winnicott tem uma frase que é assim, primorosa. Ele diz: o bebê tem que se submeter a tudo que ele recebe da mãe sem perder a dignidade. O bebê tem que se submeter sem perder a dignidade, ou seja, ele é cuidado, ele tem que ser confirmado que o mundo que foi construído por ele depende, mas não pode saber que depende. A sutileza que você precisa ter com o manejo, você tem que cuidar muito do que você vai oferecer para ela, tem que cuidar muito, né? E essa é uma moça uma paciente que vive concretamente, pelas condições dela, a dependência física, não é só dos cuidados emocionais, da condição ela psíquica, depende mesmo, ela depende fisicamente de todos os cuidados possíveis. Então, ela ser abusada mais uma vez é muito fácil. É muito fácil. Eu fico pensando assim, quando entram essas situações concretas de um abuso, de alguém que falou, não, eu preciso de 500 mil para construir minha casa. E como já disse Joaquim, eu já havia dito, não, eu não cobro nada. Ele estava anotando na cadernetinha dele, né? Anotando a conta, né? E aumentando o que ele ia cobrar um dia. E o cuidado que você tem que ter para não falar, não, para com isso. Olha o manejo que você tem que ter. Você não pode falar para ela, não dê o dinheiro. Eu ia convidando assim, tá, e como é que é isso para tu? Tá, e tu já fizeste tuas contas, tu fosse olhar tuas contas, tu já estivesse vendo, sabe? Como é que é? Esse valor para tu, como é que é? Então, assim, eu ia conversando com ela nesse sentido, sabe? E nesse entendimento, assim, eu fiquei muito, né, como eu disse, eu fiquei num impasse mesmo, sabe, assim, entre dizer, valei-me, Senhor, para tudo, sabe, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, se eu dissesse isso, eu ia estar fazendo a mesma coisa que todo mundo diz para ela, tu não vale de nada, tu não sabe nada, tu és tola, todo mundo faz isso contigo, né, então, assim, tu não podes fazer isso, sabe? Então, o primo dela costuma dizer muito a ela, né? Ele tem uma brincadeira com ela que ele diz assim, você é Madre Teresa de Calcutá, né? As pessoas fazem o que querem com você. Mas eu quero ganhar, eu quero ser beneficiário dessa gentileza toda, dessa generosidade toda, né? Sabe? Olha o cuidado que você tem que ter de cuidar dela sem decidir por ela. Por ela, exato. Né? Esse sempre foi, vamos dizer, a minha tentativa, sabe, Fátima? Justamente, de manter o cuidado, mas sem decidir por ela. Porque eu entendia que se eu decidisse por ela, eu ia estar, vamos assim, fazendo a mesma coisa, sabe? Assim, né? Então, leia acho que é o último capítulo de Bebês e Suas Mães. Obrigada. Comunicação entre o bebê e a mãe. Essa frase dele é primorosa. O bebê, ele não pode perder a dignidade. Tá? Ele depende, mas sem perder a dignidade. Então, essa moça é totalmente dependente. Mas ela tem que construir o brio próprio, né? E ela poder ser alguém, né? Que até agora, coitada, ela é o mundo invadindo e decidindo por ela, né? Parabéns, viu? Eu acho que eu não queria estar na sua pele, não, viu? Acho que não. Ô, Caterine, você terminou sua fala dizendo assim, faz sentido para vocês, né? E eu acho que faz muito sentido, e eu vou dizer uma coisa para a Andréia, né, que a Andréia disse, ainda bem que você não deu o tiro de misericórdia. Eu acho que você deu o
um tiro de misericórdia quando você não interferiu, quando você... sim. Uhum. Esse é o tiro de misericórdia. Né? Eu acho que... O tiro de misericórdia é com o que há mais doentio, né? Com o que está mais desorganizado nela, né? Isso, sim. André. Mas ela não a matou. Não, exatamente. Exato. Mas assim, quando ela pede um tiro de misericórdia, me dá a sensação que ela está pedindo para que a Caterina faça algo por ela, né? Não no sentido de matar, mas eu acho que no sentido de dar vida, de fazer com que ela, né, resgate, ou que ela recupere, ou que ela desenvolva o ego que a Luciana, né, tanto falou. Né? É verdade. Estou aqui. Oi, Aneide. É tudo isso que eu gostaria de falar, porque me chamou a atenção logo o título, né? Deu um tiro de misericórdia. E o trabalho inteirinho foi sustentado, ao meu ver, né, numa postura essencialmente misericordiosa, né? O que é ser misericordioso? Na teologia, é ser capaz de acolher a miséria humana, né? A partir da sua própria miséria, né? Então, teologicamente falando, quando uma pessoa tem uma postura misericordiosa, né? É uma pessoa que tem a capacidade, né, de compartilhar, né, esse fenômeno que faz parte de todos nós, né? Não é? Quem não temos a nossa partezinha miserável, né? E que quer ser acolhido, né? Então, parabéns. Eu comecei a ouvir seu trabalho e fui fazer uma caminhada, né? Eu precisava de fazer minha atividade física, mas eu fui ficando tão impactada e caminhava mais rápido. Um material belíssimo, pesado, e foi pesando a minha caminhada. Mas parabéns, muito bom. E você faz uns recortes teóricos que para mim faz todo sentido, tem tudo a ver, né? Por mais que às vezes a gente se depara com experiência miserável, de situação miserável, né? A gente não perde a dignidade, né? Eu penso que ser digno de acolher, né, a nossa própria miséria e a miséria do outro, né, é tudo isso que você mostrou para a gente nesse caso, que eu percebi, viu? Parabéns. Obrigada, tá Neide. Parabéns. Vou ficando mais tranquila, mas... Porque ainda fica as coisas... Como diz Denilha, as coisas ainda ficam pulando na minha cabeça. Não, é um casão e olha, tem chão aí pela frente. Eu também acho. Não é? Tem chão pela frente. Eu queria fazer um comentário, Joaquim. Claro, Ana. Fique à vontade. Realmente, né, nós precisamos, né, de ter assim, muita comiseração, né, uma coisa para poder cuidar do outro, para poder cuidar de pessoas assim tão difíceis, né? E realmente quanta paciência que aconteceu, né? Que poderia não ter acontecido, por isso ela ficou tanto tempo, mas tanto tempo, tipo assim, te usando, tanto tempo manipulando, né? Essa é a verdade, né? Porque ela podia pagar motorista, empregados, família de empregados, sei lá o quê, mas ela não podia pagar absolutamente nada à analista, né? Ela poderia
ter pago alguma coisa na lista. Então, me passou também, eu não vou ser tão... Eu não vou ser assim tão boazinha com a paciente, não, sabe? Me pareceu uma pessoa que, na relação com a analista, ela um pouco culpava, né? Culpabilizava a analista pelas dores dela, pelos sofrimentos dela. E eu tenho a impressão, veja bem, é um caso muito difícil. Bom, vou fazer um parênteses. É um caso muito difícil, é um caso que realmente pediu muito de você, você conseguiu. Eu não sei, alguém aí já disse, eu não sei se eu conseguiria, né? E olha que eu sou uma pessoa bastante paciente também, eu tenho muito cuidado, mas eu teria falado algumas coisas para essa pessoa, sabe? Eu não permitiria que ela me usasse tanto assim, tá? Porque o meu narcisismo ficaria, sabe, assim, ficaria incomodado, eu ia me sentir ofendida. Eu não consigo abrir mão de todo o narcisismo, de toda a minha vaidade com qualquer paciente. Então, eu sei, é uma dificuldade minha, né? Mas você, antes de mais nada, você está assim, de parabéns por suportar essa pessoa tão mesquinha. Mesquinha, invejosa da saúde do outro, invejosa que o outro podia fazer filho, podia ter filho. Muito mesquinha. Ela não me pareceu uma boa pessoa. E aí eu queria ler aqui um trecho de Winnicott, já que a Fátima falou dos bebês e suas mães. Então, tem um trecho do Winnicott que ele fala, bem no final do trabalho, a comunicação entre o bebê e a mãe, que ele fala assim, deve-se dizer que quando há saúde, a comunicação criativa tem prioridade sobre a condescendência. Quer dizer que talvez você, a meu ver, não deveria ter sido tão condescendente. Mas alguma coisa você aprendeu, né? E não quer dizer que a sua comunicação não tenha sido criativa. Mas a condescendência atrapalha muito. Porque, às vezes, você poder... Quer dizer, eu acho que no caso dela chegar, eu vou dar tanto para o motorista, da vontade de matar, né? Porque não pagava você, recebe o dinheiro, vai dar 400, motorista não, para o cara lá, o cara que fazia lá as coisas, né? Que lia cartas. Eu sei lá, mas eu realmente teria perguntado 500 vezes, sabe? Mas você tem certeza mesmo que você vai fazer isso? Sim, perguntei. Você sabe? Me diz por quê que você... Eu ia levar umas 2 sessões no mínimo. Não, mas é isso, Ana. Isso que isso. Mas é isso. Quando eu dizia para ela, quando ela me falou que, né, eu perguntei, questionei, como é que tu sabe das tuas contas, como é que estão, como é que é esse valor para tu tem certeza, tu tem clareza disso, tarará. E aí, tá, então a gente vai falar mais sobre isso. Olha, já dei e, né, ele já comprou o terreno de 238 mil. Então, assim, ela já tinha dado dinheiro quando ela contou para você. Não, quando ela me contou que ia dar e que eu disse, a gente vai falar mais sobre isso e tal. Na seguinte, ela já vem tendo dado, sabe? Sim. Então, né? Bom, hoje ela é milionária, tá? Assim, na época em que ela ficou me devendo, ela não tinha muito dinheiro mesmo. Tinha coisa dos tratamentos. Para pagar motorista, para ter uma família de empregados em casa. Ela começa a ter quando ela vai ficando melhor de vida, né? Sim. Quando ela vai
vai ficando melhor de vida. Ela se separa, vende um apartamento, não sei, enfim. Mas eu acho que é isso que você está dizendo. Ela era mesquinha. Mas é isso que você está dizendo. Mas aí ela vai dar o dinheiro para um pilantra, para um safado. Né? Ela não chegou e não disse assim, olha, eu vou pagar você X por consulta, porque eu vou não só pagar tudo que eu devo a você, como eu vou fazer um reajuste, vou te dar eu fiz um levantamento do como é que é o preço maior na praça, é o que eu vou te pagar. Imagina. Por tudo o que você suportou, porque você realmente suportou ela. Eu estou dizendo, eu não sei, eu já teria dito algumas coisas, mas é isso aí. Aí a questão do Ínico é até importante da gente pensar. Não ser condescendente, Sim. Né? Porque isso não vai permitir a capacidade criativa do paciente. Vai permitir outras coisas. Eu acho que ela foi uma abusadora. Eu não sei se ela foi abusada ou se ela é uma abusadora. Às vezes eu sou um pouco chata, sabe, Caterine? Desculpa. Imagina, mas, olha, eu parabenizo você por esse suporte que você conseguiu dar para essa moça. Parabenizo. Não é qualquer um, não. Obrigada. Tá? Mas é isso, talvez se eu não tivesse sido tão condescendente, talvez eu tivesse podido, né, ajudá-la num outro sentido, enfim. Foi o que eu pude fazer nesse tempo, né? Não, e você está sendo uma pessoa, assim, uma pessoa muito bonita, porque você está sendo muito sincera, né? O que é difícil, né? É muito difícil, né? Essa sinceridade com que você apresentou o seu texto, o seu trabalho, né? E é difícil, Catarina, meus parabéns. Não, estou dizendo isso porque eu senti dessa forma. Eu não quis ficar inteiramente calada, não dizer nada, né? Não, eu te agradeço demais, Ana. Eu disse que aqui ia ser meu espaço. Pois é. O espaço que ia me favorecer, exato. Esse espaço que o Joaquim oferece a gente é muito bom. Eu também já fiz alguma coisa, acho que eu dei a supervisão clínica, com uma liberdade. Foi, eu estava. Com uma liberdade tão grande, sabe, que eu dei. Quer dizer, não, mas o Joaquim, eu tenho paixão por ele, né? Mas ele não quer casar comigo, fazer o quê? Eu já aceitei. Você já aceitou, mas deu uma briga no Facebook. Ô, Ana, eu acho o seguinte, o que você sentiu, eu acho que todos nós sentimos durante o relato da Caterine. Eu acho que a Caterine também sentiu. Por isso ela relata, né, que ela fica na dúvida se ela faz isso, né, de não ser condescendente, ou se ela faz. Mas eu acho que o que você sentiu e que você expressou, você está corretíssima, porque eu acho que eu senti, a Fátima sentiu, a Luciana sentiu, acho que todos nós aqui sentimos quando a gente fala, eu não sei se eu queria estar na pele da Caterina, eu não sei se eu queria estar com essa paciente, se eu daria conta, né? E eu acho que o que a Ana tá falando é como ela sentiu e como talvez ela reagiria estando com a paciente, né, Caterina? Mas eu acho que você sentiu isso e você mesma ficou nessa dúvida do que fazer, né? Sim. Isso. E até pouco tempo atrás, eu vi essa mesquinhez dela. É que eu não coloquei aqui, mas eu vi essa mesquinhez dela, sabe? Eu até levei para a supervisão, discuti isso. Esse é um caso que eu costumo levar, né? Porque, a não ser naquele tempo que eu disse, não vou mais, até achar outra pessoa para discutir. Né? Mas eu sinto isso, né? Sentia isso mais forte, tá? Né? Estou pensando se eu falo. Fale. Mas é claro. Quem é, Cleon? Você não vai fazer isso comigo, né, Cleon? Fala, Cleon. Vou falar, rapaz. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Eu tô chocado. Assim,
eu não sou muito de me chocar com as coisas, mas acho que assim, achei muito bem lembrado pela Ana a questão da condescendência. Uhum. Eu acho que tu, pior do que ela, apostou ficar 4 anos sem receber, né, numa indenização que talvez não viesse a tempo. Né? Então, assim, acho que isso é coisa para a Caterine, talvez não seja coisa para mim fazer. Assim, eu não conseguiria fazer isso, né? E acho que foi uma aposta, né? Foi uma aposta, e aposta a gente ganha ou a gente perde. É que a gente está se prendendo na questão do dinheiro, porque é o concreto, e com essa pessoa tudo funciona muito no concreto. Eu gostei muito da sacada do Joaquim, e eu penso como ele, só não estava conseguindo botar em palavras que tu consegue dar o tiro de misericórdia, porque ela vem numa família onde, né, não me entendam mal, ter sucesso é quem morre, porque tem o seu destino para a vida. Muito bom. E ela vive. Então, se ela vive, né, fica invertido isso, né? O quanto viver é fazer a não tradição da sua família. E viver é essa desgraceira, né? Porque a vida dessa mulher é uma desgraceira. Né? Então, assim, não tem outra palavra. E ela se prende em mecanismos de defesa muito primitivos, que são mecanismos anais, né? Eu me lembrei quando ela chorou e se sentiu, né, constrangida com a questão de tu fazer o asseio dela na sessão. Me lembrei do Marcelo Rubens Paiva, né? Na cadeira de rodas, ele disse: a coisa mais horrível é depender de alguém para te limpar. Assim, né? Então, assim, que é isso, está transbordando, né? Essa agressividade, está transbordando isso aí de ti, e eu tô aqui, né? Sem receber, amarrando teu tênis, Nessa limpando a tua, época eu já recebia, Vici. né? Recebia Limpando a tua. bem. Então, assim, eu acho que é Porque eu mais. comecei a ficar com muita raiva, sabe, Cleon? Sim, mas essa raiva é dela, né? Que nem a Luciana falou. Que Isso foi que o eu que a tava Luciana dizendo. falou. Quando a Luciana falou da questão do será que tu foi ego auxiliar, né? Eu me lembrei do que o Zimmermann dizia. Às vezes a gente acha que é ego auxiliar, na verdade a gente é super ego auxiliar, porque é a gente que organiza a criatura, né? Então, assim, e de ego tem muito pouco. Eu não acho que está nascendo ninguém, eu acho que ela vai continuar fazendo isso. Acho que ela vai continuar, assim, porque assim ela se empodera e aí ela adotou uma família, né? Ela pegou a família inteira completa e botou dentro da casa e meio que fez um projeto de que ela iria, né, brincar de família, né? Não era uma família de pano, mas ela pegou uma família de verdade e foi brincar com essa família, né? Então assim, ó, a gente bota o pai fora e aí eu vou me juntar com a mãe, vamos brincar de cuidar dessa criança. E acho que aí a Yolanda, né, se acorda, né, e diz: ó, essa loucura é tua, né? Tu tá capacitada tecnicamente para conviver com essa loucura e saber que a loucura dela é dela e a tua, né, tá separada disso. Mas as pessoas que se dão conta, né, dizem: não dá para suportar essa loucura. Né? Mas, enfim, acho que é bem bom de pensar, e acho que é a coisa da misericórdia, né? Tudo que tem corde tem a ver com coração. E aí eu me lembrei do coração, né? Da cardiologia que ela não conseguiu fazer. Ela não conseguiu mexer em coração, né? Mas ela procura, né? Entre misericórdia, né? Ela diz assim, ó, de miséria, de pedido de compaixão, de necessidade de compaixão, isso ela consegue fazer. De córdia, né, ela depende dos outros, né, porque ela consegue, ela sai da cardiologia, ela sai do que remete à questão do coração. Enfim, mas excelente o caso e parabéns para a tua capacidade de sobrevivência. Me ajudar a pensar.
Alguém mais gostaria Só mais de... uma observação, Joaquim. Sim, Fátima. A fala da Ana me fez lembrar um filme que é um clássico, que agora não estou conseguindo lembrar o nome, mas é um enredo muito, muito forte. É a relação entre um casal em que, por algum motivo, a esposa perde os movimentos e o marido tem que cuidar dela. E a relação que se estabelece ali, tá? Do quanto ela submete o marido, ou seja, do quanto ela submete todos ao cuidado que ela precisa, porque ela perdeu os movimentos. Então, de uma tensão muito grande, né? Porque aí a gente vê a possibilidade de surgirem aspectos da pessoa que até então não seriam possíveis. Então, essa é uma paciente que a gente tem que ficar muito atenta a tudo que vem. A tudo que vem. Né? Ainda mais que ela, considerando até o fato de que agora ela é poderosa financeiramente, né? Como é que isso pode repercutir no contexto todo da vida dela? O dinheiro pode ser uma bênção, mas também pode ser um perigo. Vou ver se eu consigo... Eu vou localizar esse filme e depois te passo. Eu fico pensando numa paciente casca de banana. Porque cada sessão ela joga uma casca de banana, você pisa, tem hora que você escorrega e vai pro chão, tem hora que você escorrega e consegue equilibrar, tem hora que você consegue, né, driblar a casca de banana, mas eu fiquei, o tempo todo que você dizia, contava o caso, eu ficava nessa tensão também, né, dessa casca de banana. Né? Que coisa. Cuidar sem ser invasiva, dar limite, não dar limite, qual é o limite que precisa ser dado, né? Até onde esse cuidado pode ser dado sem que se caia naquele lugar de deslegitimá-la, né? Que é o que todo mundo fazia, de fato, né? De colocá-la nesse lugar de impotência, de não, você não está certa, enfim, que paciente casca de banana. Gostei muito dessa metáfora. Nunca havia pensado nisso. Muito bom isso. Paciente casca de banana. Interessantíssimo. Eu tenho usado um pouco essa metáfora, sabe, Ana, com alguns pacientes, com alguns supervisionandos, porque é como eu me sinto muitas vezes, sabe? E assim, e como é difícil, não sei se a Caterine concorda comigo, mas como é difícil a gente escutar e usar a nossa contratransferência. E com esses pacientes, é um desafio isso. Né? Como usar a raiva, como entender essa raiva, até entender de quem que é a raiva, é a minha raiva, é a raiva dela, é a raiva da situação, o que eu faço também com essa raiva, como é que eu coloco essa raiva de uma forma que nós duas possamos usar, né? Nós duas, assim, eu e paciente, né? Você e paciente possam usar sem escorregar naquela casca de banana, né? Então, são pacientes que desafiam muito e nos exigem muito, de fato. Que exigem um certo equilíbrio, né? Não de não cair, mas de conseguir estar ali, às vezes até cair e conseguir levantar novamente. Ok, vamos embora, vamos lá. Ali eu sei que tem que pisar com cuidado. Uma sugestão para vocês duas, Alba e Caterine, escrever um artigo sobre pacientes casca de banana. Eu também pensei nisso. Então vamos lá, 3.
Isso, muito interessante. Era isso que eu ia dizer para a Alva. Muito bom. Banana não tem caroço, mas tem casca, né? Oh. Eu roubo, hein? À vontade, Ana. Bom, gente, já avançamos um pouquinho aqui no tempo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Acrescentar alguma coisa? Caterine quer falar alguma coisa? Joaquim, eu quero... bom, Caterine, falar. Mas assim, eu quero agradecer demais, porque, de fato, assim, é a primeira vez que eu escrevo, né, esse caso. Então, assim, esse espaço está me ajudando muito a pensar, né, a poder exatamente assim, essas questões que vocês foram trazendo e coisas que eu, né, às vezes não estava me dando conta, e agradecer demais, assim. Para mim foi muito desafiador, né? Quando cada um dizia, eu vou falar, eu dizia, valeu, vamos ver o que é que vem. Mas eu prefiro que fale, sabe? Porque me ajuda. Né? Então, eu agradeço demais, tá? Pelo acolhimento, pelo convite, pelo acolhimento, né? E pela contribuição de todo mundo. Bom, eu, né, em nome, então, do Espaço Winnicott, eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite e agradecer por ter tido essa disponibilidade, essa coragem, como disse a Ana, né, de trazer esse caso tão difícil e expô-lo, né, dessa forma tão Caterine, né? Acho que de mostrar esse jeito, né, seu de lidar, de conversar, de falar, que foi muito... Mas não me mostra assim para todo mundo não, viu, Joaquim? Também eu... Sim, mas... Que a Ana falou, eu não fico me mostrando assim para todo mundo não, peraí, né? Foi porque aqui eu falei, eu vou levar para lá, né? Porque lá, exatamente. Isso. Né? Mas foi muito, muito rico, muito bom mesmo. Né? Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Bem rapidinho, olha, se você quiser saber o texto do Winnicott, né, os bebês e suas mães, na página 91, os meus livros são muito antigos, eu não sei como é que é. É que o Winnicott fala, no último parágrafo, ele fala isso, né? Quando a saúde, a comunicação criativa tem prioridade sobre a condescendência. É muito interessante. Se eu pudesse, você dá uma lida depois. Vou ler sim, Ana. Obrigada. Vou ler sim. Tá bom, então, parabéns, Caterine. Muitíssimo obrigado. Joaquim. Obrigada. Né? E eu sugiro, então, que a gente ligue os microfones e vamos aplaudir Caterine. Opa! Obrigada, gente. Obrigado a todos, né, pela presença, pelas colaborações. E até quinta que vem. Até. Beijo em todos. Quinta que vem estaremos com o Antônio. Ai, que delícia. Tá? Ávila, Antônio Ávila? Antônio Ávila. Ávila. Tá? Que delícia. Beijo para todos. Tchau. Beijo, Joaquim. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.